Olá, bom dia. Cá estamos nós mais uma vez às 6 horas e 15 minutos da manhã para gravar mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos e ainda sobre o assunto magos e charlatães, e eu prometo a vocês que eu espero que esse seja o último, porque eu não vou transformar uma briga de comadres em um assunto que vá massacrar a paciência de vocês. Mas este terceiro teria que ser gravado. E vocês verão por que ao decorrer do vídeo. Então, há uma pessoa que foi meu ex-aluno, fez 12 consultas para se aperfeiçoar naquilo que ele faz. Ele magnetiza, ele é um mesmerizador, mas ele é incompetente, ele é um charlatão, ele é um ignorante, e ele me telefonou em determinado dia, depois de ter feito as 12 consultas, dizendo que eu era desqualificado, que eu não tinha, de fato, as condições de ensinar, porque ele não era capaz de fazer aquilo que eu fazia. E eu disse a ele: você está me acusando, mas nenhum outro aluno meu me faz essa acusação. Pelo contrário, me elogiam porque eu aclaro os assuntos. Desculpem que eu extraí mais dentes para botar a minha prótese. Agora eu vou aparecer nos próximos vídeos, ainda não tão depressa, mas daqui a um mês, com o sorriso hollywoodiano. Então eu me defendi dizendo: eu acho que o defeito não está em mim, está em ti, porque segundo Vincent Piobi, que depois de Eliphas Levi Zahed, que ele diz que é uma merda de mago, que é exaltado por todas as escolas esotéricas respeitam esse homem a quem Napoleão Bonaparte confiou organizar a Biblioteca de Paris. Você imagine a sabedoria de Alphonse Louis Constant, que estou dando com o pseudônimo de Eliphas Levi, era tão grande que Napoleão Bonaparte o autorizou, mandava os livros dos países conquistados para ele organizar o que hoje é a Biblioteca de Paris. Chama esse homem de incompetente, é o cúmulo da ignorância, é o cúmulo da maldade, da perversidade, né, e da inépcia. Mas ele diz isso numa live em que foi dirigida a mim. Isso era para me agredir, porque era eu que disse para ele que o meu primeiro mestre foi o livro de Eliphas Levi, Dogma e Ritual da Alta Magia. Então, nunca eu tinha visto os vídeos dele. Ele fazia as consultas, pagava, claro, através do Pix, e depois começamos a ter um problema, porque ele tinha uma série de conhecimentos embaralhados, uma verdadeira confusão, um caos mental, e eu decidi ir ver um vídeo dele. Por acaso, peguei uma live. Nessa live, ele, através do processo de passes, onde ele deixa claro que não precisa falar como eu falo quando hipnotizo e outros, ele deixa claro que não precisa, que isso é besteira, que ele está fazendo telepaticamente, pela intenção, porque basta ter o coração puro, reto, e ter a capacidade mental de sintonizar o médium, e isso é feito. E então ele faz uma sensitiva adormecer. A sensitiva adormece. Quando ela acaba de adormecer, então ele pergunta: é fulana que está aí? Diga com a cabeça, afirmativamente ou negativamente. E ela aí faz negativamente. Aí ele pergunta: a mãe dela? Ela balança a cabeça negativamente. E aí ele toca na glote dela, no aparelho fonador, e diz: fulana pode falar. Quem é? É a mãe de fulana, e a sensitiva negativamente. Ele diz: então diga quem é. E ela diz: avó. Aí ele diz: é a avó. E o que é que essa avó quer fazer? Por que está aqui? E aí a sensitiva diz: eu estou rondando ela porque ela me faz sentir segura. E ele pergunta: e como ela faz você sentir segura? Ela disse: porque ela me protege e me ajuda. Onde você está? Ela pergunta. E a suposta entidade, que agora está incorporada, que seria a avó da sensitiva,
Dizer, eu era espírita quando eu estava neste mundo e roubei muito, fiz muitas coisas ruins e me mataram e eu estou nas trevas. E ele diz, e você precisa então de quê? E a suposta avó diz que é necessário que ele, além da sensitiva, acender velas para ela, que a sensitiva já acende velas, que precisa de mais uma coisa. E ele diz, então eu devo dizer a fulana, que é a sensitiva, quando ela acordar, que você precisa de mais alguma coisa, ela faz assim com a cabeça. E ele diz, o quê? Prestem bem atenção à incompetência desse trapalhão. Misha, ela diz. E ele diz, missa? Mas um espírita kardecista não dá valor à missa. Realmente é o que você precisa? E ela repete, sim, missa. E aí a sensitiva silencia, porque não sabe mais o que dizer, porque um espírita, segundo nós sabemos, não valoriza a missa católica. Ele diz isso claramente. Logo, há uma incongruência nessa situação. Como é que um espírita kardecista que viveu como kardecista, e que morreu como kardecista, e que fez o mal e por isso está nas trevas, isso ela diz claramente, será tirada dali e levada à luz por acendimento de velas, os kardecistas não acendem velas, e por uma missa católica. Então, a sensitiva silencia, depois da suposta avó, que aqui nós sabemos que se ele tivesse qualificação, ele sentiria que o espírito que estava ali, que a entidade que estava ali, não era a avó dela. Primeiro, porque o sensitivo tem essa condição de perceber se o espírito que está ali é de verdade ou se é outro. Ele não tem, não se qualificou. Isso eu disse para ele, o erro não é meu, é seu. Você tem que se qualificar. Então, você está me culpando de algo que na verdade é seu. Mas ele aí fica confuso quando a suposta avó pede uma missa, porque os espíritas kardecistas nem acendem vela, nem dão valor nenhum à missa, mas o que é que ele faz? Incompetente, né? Incongruente, inepto, atrapalhado, com uma porção de conhecimentos misturados que não formam um sistema coeso, ele fica meio confuso e depois foge do assunto sem resolver. Ficou claro para mim que ele é perfeitamente um embusteiro, um trapalhão, um charlatão, ali naquele vídeo, porque ele não soube resolver a situação. É lógico que a entidade que estava ali falando não era a avó da sensitiva, e se era, ali estava uma situação completamente mentirosa, porque um espírita nem acende velas, kardecista, e nem dá valor à missa. Ele não soube sair dessa situação. E ele acha que a culpa era minha. Por quê? Porque eu não passei para ele, quer dizer, através dos vídeos e das consultas eu passei conhecimento, mas ele não foi capaz de fazer o que eu faço. E era isso que ele queria atingir. Aí nós vamos agora, primeiro, dar uma pausa, agradecer então a nossa escola, Projeto Caribu, que depois desse vídeo nós vamos voltar, retornar nossas lições sobre a árvore da vida, o que é a magia e por que é que o reino de Israel e de Judá foram destruídos e a situação dos judeus, porque eles obedeceram a Javé, a Deus. Aqui vai a minha gratidão por aqui, pelos inscritos, tem aumentado bastante. Aqueles que depositaram, têm depositado na nossa conta no banco, através do Pix 223-992-67753, que é meu CPF, mas o que ele queria de mim, e por isso ele disse que eu era incompetente, está aqui descrito no livro de Elias. Elias aparece no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, de Reis. Aqui está, ó, primeiro livro de Reis, capítulo 17, aparece Elias. Elias, o profeta Elias, e a fome que ele causa. Agora nós vamos dar um pulo para a morte de Elias. Vamos pular. Vocês sabem quem foi Elias. Tão grande que quando Jesus, na transfiguração, trouxe do céu dois personagens, trouxe Moisés e Elias. Eu vou ler.
Elias é arrebatado ao céu. É no segundo livro de Reis. Estando o Senhor para arrebatar Elias, o Senhor aqui é Javé, os tradutores fizeram essa lambuzeira, num turbilhão, partiu para Galgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fica aqui. Mas Eliseu respondeu: viva o Senhor e viva a tua alma, não te deixarei. Deixaram Betel. E depois disse de novo Elias: fica aqui. Mas Eliseu disse que não ficaria e o acompanhou. Finalmente, Elias diz a Eliseu. Elias pega o manto e diz assim, o texto diz, então Elias tomou o seu manto, enrolou, bateu nas águas do Jordão que se dividiram. E aí diz, do outro lado do Jordão, Elias vai se despedir de Eliseu, diz o texto, e diz assim, capítulo 2 do segundo livro dos Reis, versículo 86. Deixa eu ver se é 86 ou 36. Não, é 36, versículo 36. Então disse Elias: pede o que queres que te faça antes de ter arrebatado ao céu e tirado de ti. Então Eliseu respondeu: faça com que eu tenha uma dupla porção do teu espírito, ou seja, que você passe para mim. É o mesmo pedido do trapalhão, né, do enrolão. Disse Elias: pediste-me uma coisa impossível. Todavia, se ao ser arrebatado tu me vires, ser-te-á concedido, ou seja, você já é. Se não, nada conseguirás. Continuaram o seu caminho e foram conversando, quando um carro de fogo puxado por cavalos de fogo separou-os um dos outros e Elias subiu ao céu num turbilhão. Ora, se nem Elias pôde dar as duas porções do espírito dele, ou seja, o saber dele, o ser dele, o que ele era capaz de fazer para Eliseu, como é que esse idiota está querendo que eu dê a ele o que eu faço? Eu disse, estude, se qualifique e tenha um coração puro. Mas pensei que as coisas tinham encerrado aí. Mas eu já tinha visto e alertei, fiz um vídeo alertando a vocês que cuidado quando se colocarem nas mãos de uma pessoa que diz que é capaz de fazer milagres, curas, coisas notáveis, mas na verdade é incompetente e que conhece pouquíssimo daquilo que faz, porque os demais vídeos dele que eu comecei a ver, todos demonstram uma extrema incompetência. Então, ele não soube, não discerniu que o espírito suposto que estava ali, naquela sensitiva, não era quem dizia ser. E isso só quem sabe, só quem consegue sentir, é um sensitivo através da terceira visão ou através do tronco encefálico. A gente sente. É como gato quando está diante de um cão, fica arrepiado. Então você consegue discernir os espíritos. Ele não consegue. Então, ele aceitou que era a suposta avó da menina que estava ali, que estava nas trevas, mas tudo aquilo não passava de embuste, de farsa, porque se fosse uma pessoa espírita, realmente, não iria pedir missas, não iria pedir velas. Então, você vê que quem está se colocando na mão desse cidadão está correndo um grande risco, porque a entidade que vem pode ser o diabo, né? A São Paulo diz, Satanás se transforma em anjo de luz. Então, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E Satanás, Jesus conhece tudo, e ele tentou Jesus dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus Cristo diz, nem só de pão vive o homem, citando as Escrituras. Ele aí entra nas Escrituras e diz, levando até o alto do cimo do templo, ele diz, lança-te daí para baixo, porque todo mundo vai ver, pois era a festa da Páscoa em Jerusalém, e vão olhar e dizer, que homem fantástico, olha o que ele está fazendo, está voando. E Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê?
porque Satanás tinha dito: faça, voe, porque Deus, se você é o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, lança-te daí para baixo, porque está escrito, Moisés: aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para te carreguem nos seus colos, no seu braço, a fim de que teus pés não tropecem numa pedrinha e se firam. Satanás conhece muito e conhece até a Escritura. Então, mas esse cidadão não conhece nada. Então você vê, ele queria que eu fizesse com ele o que Elias disse que era impossível de fazer com Eliseu: transpor para a cabeça dele o meu conhecimento e aquilo que eu sei fazer. Bom, então ali mostra que ele é incompetente, porque ele estava falando com algo, uma entidade evidente estava. A sensitiva estava adormecida, mas que não era a avó dela, não era, porque o espírita kardecista não valoriza a missa católica. E ele não soube o que fazer diante daquela situação. A situação o deixa perplexo e ele foge, portanto, abandona e deixa as coisas dessa forma. Essa é a pessoa em cujas mãos muita gente se coloca. Um embusteiro, um trapalhão, né? Então, que se diz, né, um mesmerizador, um magnetizador, uma pessoa fantástica, mas que me culpa porque eu não pude fazer o que o próprio Elias diz a Eliseu que é impossível. Mas, depois que eu fiz o vídeo, ele mandou-me o seguinte bilhete. Eu vou ler para vocês, está gravado no meu telefone. Aqui está então meu telefone. Eu não pensei. Ele diz assim, ó, ele bota 2 vídeos meus aqui, 2 vídeos que estão numa playlist chamada Danae. Ele diz que vai tirar os pedaços desse vídeo e que vai mostrar aqui que eu sou mau. Mas esse vídeo aconteceu quando eu tinha 42 anos, hoje eu tenho 75. E aqui na playlist, se vocês virem, Danae, que é o pseudônimo de uma garota, uma ninfeta que eu namorei, eu tinha 42 anos, ela 27, eu estou relatando o que eu vivi antes de me tornar um mago. Ele diz que o seguinte, olha só o que é que ele diz, vou ler, está escrito aqui, ó, é o canal dele, e ele diz assim: Mago da Luz, veja bem as calúnias que você está fazendo contra mim. Ora, qualquer pessoa que entenda de ocultismo vai olhar e vai ver que não são calúnias. Cá estou eu com um editor, ele está pagando a um editor de texto para tirar pedaços dos meus vídeos para poder fazer o que ele diz, preparando um dossiê com as melhores e mais execráveis lições suas. Ou seja, ele contratou os serviços de um editor de textos para selecionar partes do meu vídeo, ou seja, tirar do contexto um texto. Aqui, então, eu estou dizendo que eu pedi a Javé para matar uma pessoa, mas eu tinha 42 anos e eu era um tolo e me apaixonei. E essa paixão me levou a essa loucura, e Javé, no texto, diz que não fará, porque eu me arrependeria depois. Mas ele mandou o editor de texto tirar esses 2 pedaços, onde só diz que eu fiz isso, mas não diz a história toda. Vão até a playlist Danae, que é um pseudônimo, que eu conto a história toda, mostrando como eu fui ignorante, como eu fui contra Deus, e como, portanto, eu passei por situações iguais a que ele está passando. Então, veja, contratou um editor de texto, preparando um dossiê com as suas execráveis lições. Não terei o menor escrúpulo, que ele é inescrupuloso, eu sei, de colocar no meu canal, caso continues me difamando gratuitamente e falando mentiras. Não, eu estou falando a verdade, é só vocês irem lá e vocês vão ver, vão constatar o que eu estou dizendo. A meu respeito, simplesmente porque se sentiu ferido no seu ego. Eu não me sinto ferido no meu ego. Eu disse a ele que ele está fazendo uma coisa que ele não tem competência para fazer, que ele está manipulando uma força que ele não conhece. Você é uma pessoa perversa e será combatida com as mesmas armas. E aí termina dizendo assim a mensagem: pense bem na sua imagem quando esses vídeos forem postados. Gente, ele contratou e vai pagar um editor de textos. Esse editor de textos vai tirar do contexto dos meus vídeos partes que vão fazer com que
eu pareça ser uma pessoa má, quando na verdade eu estava aqui num período de experiências ainda bastante, bastante sem experiência. Está aqui o bilhete dele e eu respondo assim. Ele diz, né, que vai fazer um editor de textos, vai tirar do contexto aquilo que for necessário para me difamar. Eu disse: quem vive de imagem é modelo fotográfico. Terás a verdade. Não importa as armadilhas que ponham sob meus pés. E aí, ele não respondeu ainda, mas ele me ameaça e eu não pensei que ele fosse uma pessoa tão má. Contratar um editor de texto para tirar do contexto determinadas partes que provarão que eu sou mau, fora do contexto, claro, até a Bíblia servirá para uma pessoa caluniar Jesus. Olha só, é uma ameaça. Ele me ameaça que vai fazer um dossiê, para isso contratou um editor de texto que não é barato, e o editor de texto, ele preparar um dossiê que, se eu não parar de dizer isso, eu vou parar, mas vou parar para não encher a paciência de vocês. E aí, agora eu vou dizer o que é a grande mágoa dele. Eu vou dizer usando uma coisa. Em outro vídeo, ele pega outra sensitiva, que ele não adormece, ele faz passes na perna dela, e depois que ele faz esses passes na perna dela, ele diz: ela está com a perna anestesiada. Mentira! Ela está com a perna imobilizada. Para provar que ela está com a perna anestesiada, ele teria que enfiar agulhas, alfinetes ou qualquer coisa. Ele manda ela levantar e andar. Ela levanta e anda com a perna arrastando. Ora, isso não prova que a perna está anestesiada. Isso prova que ela está com a perna imobilizada. Agora eu vou mostrar a vocês e vou desafiar esse trapalhão. Eu fiz uma cirurgia dentária. E aí agora eu vou mostrar a vocês o vídeo que a secretária do meu dentista, na cadeira do dentista aqui, ó, eu vou mostrar a vocês o vídeo que foi gravado a meu pedido para fazer o que ele não consegue fazer. E vou desafiar ele que faça isso. É isso que ele não consegue fazer. Se o senhor quiser aí. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Insensível como pedra, insensível como mármore, insensível como diamante, completamente insensível. O impulso sensor é cortado nesse momento e essa região está completamente anestesiada em dolor. Doutor Christian, pode proceder. Só lembrando que eu não gosto de arrancar sem anestesia. Vamos lá. É uma estação sem anestesia. Eu anestesiei com o meu dedo. Ele pergunta se está doendo, eu falo, Tudo sem anestesia. Apenas com o dedo. Eu toquei e disse que estava insensível. Ele está fazendo o procedimento. E ele diz: nunca fiz isso sem anestesia não, hein? É isto que ele não consegue fazer. E eu desafio ele que faça. Essa é a revolta dele. Olha, o doutor está fazendo a extração de um dente sem anestesia. Ele disse que não era a vontade dele fazer aquilo, ia fazer porque eu pedi. Está procedendo no consultório dentário dele, Dr. Christian. Olha só, está escarnando o dente porque o dente quebrou. Ele está escarnando. Está vendo? Está com um aparelhinho aí, baixando a gengiva, para poder aparecer o dente e ele poder pegar com o boticão e arrancar. A secretária dele está com a máquina filmando a pedido dele. Ele vai pegar agora o boticão. Aí a secretária muda de posição para poder pegar o boticão na mão dele, ó. Tá doendo? Nem que seja um pouquinho. Não, não está. Olha, ele pegou o boticão, tá na mão. Está terminando a cirurgia. Olha, ele arrancou. Arrancou o dente e vai mostrar. Ó. Aí, olha, mostrando o boticão, o dente. Extraiu. A vontade dele, eu tivesse anestesia. Ouviram ele dizer? Doutor Cristiano. Ele disse que pela vontade dele,
Eu tirei o dente sem anestesia. Pois bem, Trapalhão, faça isso em você. Faça. Eu faço isso há 40 anos. Ouviram? Pronto, agora ele está terminando o procedimento, limpando o local, botando um algodão. Deus é mais. Continua anestesiado, eu digo para ele. Ele não acreditou. Vou passar agora sem comentário. De novo, vou repetir. Aqui está, é uma extração em que eu faço a anestesia com o meu dedo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Insensível como pedra, insensível como mármore, insensível como diamante. Completamente insensível. O impulso sensor é cortado nesse momento. E essa região está completamente anestesiada em dolor. Doutor Christian, pode proceder. Só lembrando que eu não gosto de arrancar sem anestesia, não. Vamos lá. Tô aqui. Tá vendo? Vai mostrar o dente, vai arrancar e vai mostrar. Prestem atenção. Aí, ó, mostrando o dente no Boticário. A vontade dele é querer ser anestesia. Ouviram dizer? Pela vontade dele eu teria sem anestesia. Charlatão, faça isso. Ó, olha isso aqui, ó. Pela vontade dele eu tirei sem anestesia. 40 anos. Tá vendo? Ele está terminando. Ele disse, doutor, eu faço isso há 40 anos. Pronto, agora ele está terminando. É isso que o charlatão não faz. E ele não fez na sensitiva. Porque ele apenas imobilizou a perna dela. E disse está anestesiada. Mentira! Ele teria que ter enfiado agulhas, alfinetes ou quaisquer coisas, porque ele apenas imobilizou a perna dela. Ela não conseguia mover a perna, andou arrastando a perna. Mentiroso, para você provar que você anestesiou, você teria que ter colocado alfinetes, agulhas ou quaisquer coisas, para provar que a sua sensitiva não estava sentindo dor. Acabei de provar aqui. Eu fiz uma extração contra a vontade do médico. Ele disse, ó, deixe bem claro no seu vídeo, que eu pedi permissão a ele para mostrar, isso é com permissão dele, que eu não concordo porque você vai desmaiar de dor. Eu só estou em 40 anos que eu faço isso. E aí vocês acabaram de ver o vídeo. Ele não é capaz de fazer isso e culpa a mim por não ter dado a ele essa capacidade. E aí, como eu não dei, ele então agora me ameaça, dizendo que contratou um editor de textos que vai tirar do contexto de meus vídeos o pior que houver, portanto, descontextualizando, vai mostrar que eu não presto, montando um dossiê. Isso é grave, isso é crime, isso mostra que ele não tem caráter, né? Isso mostra que ele é um criminoso e é um caso de polícia. Vocês acabaram de ver, está aqui gravado, ele não vai poder apagar, está no meu celular, né? Se eu quiser recorrer a um advogado, eu posso processá-lo, porque ele diz que vai fazer isso, né? E diz que vai manchar a minha imagem. Contratei um editor de textos, está preparando um dossiê com as melhores e execráveis suas lições. Vou colocar no meu canal.
caso continue me difamando. Isso não é difamação. Você pode olhar os vídeos dele, é tudo atrapalhada. Ele não conhece a força que manipula, como eu conheço. Essa é a revolta dele. E aí diz, pense na sua imagem quando esses vídeos forem postados. Ele ameaça aqui, ele diz o que está fazendo, pagando alguém para tirar do contexto, né, textos que estão à disposição. Vejam o vídeo Danae, a playlist, e vocês verão por que é que aqui eu digo que pedi a Javé para matá-la e ao namorado dela. Dentro do contexto, eu tinha 42 anos, minha gente. Eu aprendi muito de lá para cá. Eu consegui me tornar um mago. Eu estava aqui dentro, eu estava contando na playlist Danae como é que eu fui um tolo, como é que eu não tinha o conhecimento ainda da verdadeira magia. Mas, por causa disso, ele ameaça aqui e eu posso processá-lo por isso, porque está aqui a ameaça. E está aqui dizendo que ele vai fazer isso e vai manchar a minha imagem. Eu disse a ele que quem vive de imagem é modelo fotográfico. Então é uma pessoa perversa e má. E coitado de quem se colocar nas mãos dele, porque nos 2 vídeos que eu vi, ele não consegue saber, né? Ele não tem a sensibilidade para saber se a entidade que diz que é realmente quem diz ser. Isso é indispensável. Porque pode ser o diabo, pode ser Satanás, pode ser um demônio. E ele não tem condições de saber se é ou não é. E quando a entidade pede uma missa, ele estranha, mas ele não sabe o que fazer. E no segundo vídeo ele diz que anestesiou a perna da sensitiva e ela sai arrastando a perna, mas ele não enfiou uma agulha. Eu mostrei a vocês, eu arranquei, extraí, ó. Aqui foi o que eu gravei, mas eu extraí vários. Sem anestesia. Aquele eu pedi permissão ao dentista para filmar e ele disse. E estou fazendo isso com a permissão dele. Então, cuidado quando se colocarem nas mãos desse embusteiro, desse charlatão, porque ele não tem conhecimento do que faz. Eu espero que esse seja o último vídeo. Não penso em processá-lo por causa disso, porque na verdade ele é um tolo, porque ele não conhece o que Elias disse, ele não conhece nada, não tem ideia nenhuma. Quando Eliseu pede, passe seus poderes para mim, Elias diz, isto é impossível. E a revolta dele é porque eu não passei os meus poderes para ele. E ele diz que está contratando um editor de textos para me difamar no canal dele. Então eu espero que isso acabe aqui, que seja apenas uma briga de comadres, mas se ele fizer isso, ele me obrigará a processá-lo, porque eu tenho um excelente advogado e o texto está escrito. Então, o meu advogado vai usar o texto escrito que ele não pode apagar. Eu já passei para 2 outros celulares, porque se ele apagar o texto, que não pode, ele só pode apagar. Tem 2 minutos depois que ele escreve para apagar. Mas ele pode apagar o canal todo. Mas já está em 2 outros celulares, como prova do que ele disse. É uma pessoa má. Cuidado vocês ao se colocarem nas mãos desse embrulhão, desse embusteiro, desse charlatão, que diz que tem o coração puro e com a força da mente dele, ele é capaz de fazer isso. Mas ele me rejeitou porque eu não consegui passar para ele a capacidade de fazer o que eu faço. Extrair um dente sem anestesia. Vocês viram? Eu desafio você, seu trapalhão, para uma live ao vivo. Faça, se você tiver coragem. Faça uma live, para que eu diga na sua cara o que eu estou dizendo aqui. Se você tiver coragem, para eu provar que você é um inepto, que você é incompetente, que você é incapaz, e que as pessoas que se colocam na sua mão estão correndo o risco de o próprio diabo, o demônio, incorporar nelas e dizer que é um anjo. E você acreditará porque você não tem a sensibilidade, o discernimento que eu tenho com a graça de Deus. Então, desculpem, mas eu tenho que gravar isso, porque isso é grave. Isso é um caso de polícia. Eu posso processá-lo criminalmente, porque ele confessa ali que vai me difamar. E que contratou um editor de textos para tirar do contexto pedaços, e esses pedaços colados vão mostrar Marlanfe, professor Marlanfe, como uma pessoa perversa, que foi há 42 anos atrás, experiências que eu vivi na minha vida, minha gente.
é preciso ser muito mal para fazer isso. E essa pessoa diz que é preciso, para fazer o que ele faz, ter pureza de coração, boa intenção e capacidade mental, telepatia. Bem, eu espero que não volte mais esse assunto e que nos próximos vídeos eu retorne ao nosso curso Projeto Caribou e a como os senhores do mundo governam a Terra. Mais uma vez agradeço e espero que ele não faça o que ele prometeu, porque ele ameaçou, porque se ele fizer, eu terei que processá-lo judicialmente. E aí eu tenho todas as provas. E se ele tirar apagar, eu mandei para mais 2 celulares. Então, nos 2 celulares estão gravados o texto. Ele é mau, ele é perverso, ele é um criminoso. Porque o que ele vai fazer é crime. Pelo menos ele diz que vai. Eu espero que não faça. Porque se ele fizer, eu terei que recorrer à justiça. Então vejam o vídeo até o fim. Eu espero encerrar aqui. É o 3º vídeo, Magos e Charlatães. E no próximo vídeo nós já continuaremos. Mas vocês viram, ó, sem anestesia. E agora será feito o molde. E o careca desdentado do professor Marlanf vai aparecer careca, porque eu não vou fazer implante. Mas no lugar dos dentes vai aparecer uma prótese. Mas os dentes extraídos foram extraídos sem anestesia pelo Dr. Christian. E ele disse, eu não concordo, não estou fazendo o que eu quero. É porque o senhor está pedindo. Eu falei, faça que eu preciso desse vídeo. E o último é aquele que eu mostrei a vocês. Então eu desafio o Trapalhão para uma live, para que eu diga a ele quais são os erros dele. Ele não conhece o que ele está fazendo, ele não sabe com que força está lidando, e ele não é capaz. Faça, não com os outros, faça como eu fiz comigo. Anestesia você mesmo. Faça como eu fiz, como vou mostrar para vocês em um vídeo quando chegar o momento, os seus órgãos funcionarem como você quer. É isso a revolta dele. Mas Elias disse a Eliseu que é impossível eu passar a minha mente, o meu conhecimento, aquilo que Deus me deu como saber e fazer para outra pessoa. É impossível, cidadão. Mas se você tiver coragem, faça uma live comigo e eu direi assim, diante de todos, quem você é. E direi com detalhes, porque você é absolutamente ignorante naquilo que você faz. E coitado quem se confia às suas mãos. Cuidado com ele, muito cuidado. É uma pessoa perigosa, porque, vejam, está me ameaçando porque eu não consegui fazer o que ele queria. Passar a minha mente para dele. Dar a ele a capacidade que ele chama poderes que eu tenho. E diz que tem o coração puro. Olha só, que prova de coração puro. Me ameaçando que está fazendo uma edição dos piores momentos dos meus vídeos para falsamente criar uma imagem e denegrir o meu nome e a minha figura. Bem, chegamos aos 35 minutos, já passamos. Obrigado e até o próximo vídeo.